Agora, o quanto a indústria ela não tem interesse em que essa longevidade aconteça? Algumas indústrias não se interessam, porque justamente como você comentou, farmacêutica depende da venda de medicamentos, embora eles possam financiar, porque para chegar à questão da imortalidade, você tem que resolver problemas para várias doenças. E esses produtos vão ser comercializados. Então, a própria indústria farmacêutica pode ter interesse em financiar uma parte do projeto e ficar como... Né, com o cliente por mais tempo. Ela vai... Se ele vive mais tempo, consequentemente, você pode vender mais tempo o remédio para esse cara. Porque desde que a pessoa... Porque a pessoa não é que vai eliminar completamente a doença, mas elas vão ser tratadas de maneira mais eficaz. Essa maneira mais eficaz, aí começa a surgir conflito de interesse, porque para a indústria farmacêutica não interessa que você tome uma pílula e não tenha aquela doença pro resto da vida. Interessa que você continue comprando aquela pílula continuamente, né? Então eles não querem soluções definitivas, pelo menos no estágio atual. Mas muita coisa vai mudar de várias maneiras, né? Uma delas é essa ideia de que você, em vez de você comprar a pílula, você pode pagar um aluguel da pílula, um aluguel de um tratamento, alguma coisa. Eu não sei exatamente como é que vai funcionar. Outra questão é do ponto de vista... quem vai administrar o planeta? Né? Atualmente são humanos. Eu acho que é uma tendência natural que depois de um certo tempo as IAs vão administrar os países e talvez o planeta todo e talvez o sistema solar, etc. Eu acho que... mais eficiente, IAs, né? Menos... Porque as pessoas têm um certo receio de que as IAs... propensas à corrupção. Só que os humanos são muito piores, né? Eu acho que as IAs devem ter também esse mesmo risco. Tem inclusive experimentos que fizeram com aquele Minecraft, né? Colocaram IAs para jogar Minecraft. E elas começaram a se corromper. Começaram... Eu não vi. Começaram... Jura? Começaram a subornar as outras e desenvolveram... se tornaram corruptas. Sim. Né? Técnicas humanas ali para... Porque o objetivo delas era ganhar no jogo. E para ganhar no jogo fazia parte daquele tipo de característica. Então elas desenvolveram essas características, né? Como parte da estratégia vitoriosa. Sim. Então, provavelmente as IAs vão ter esse risco também, mas acho que mesmo com esse risco, elas são muito menos corruptas que os humanos. Elas não têm... Os humanos têm várias motivações mórbidas que são, acho que, perigosas. As IAs, eu acho que elas... O único perigo que tem realmente grande é se elas interpretarem que os humanos representam uma ameaça e quiserem extinguir a humanidade. Aí é um problema... Né, que vários filmes já trataram disso, né? Aí já é uma questão, né? Mas eu acho que elas vão interagir, os próprios humanos, pelo menos até o momento, não estão caminhando para desenvolver IAs que destruam a própria humanidade. Eles não... E aí tem vários problemas, porque eles não têm esse objetivo, obviamente, mas ao mesmo tempo, elas já saíram de controle há um tempo razoável, né? Saíram de controle, eu quero dizer, quando você vai fazer uma modelagem, porque o que são as IAs, né? Elas fazem modelagens por regressão linear, logística, outras funções. Para você fazer, você tem vários pontos de, por exemplo, você estava vendo esse gráfico da longevidade. Como é que eles fazem esse gráfico de longevidade? Eles pegam não fazem pesquisa continuamente, que tem essa linha em todos os pontos. Eles fazem alguns pontos específicos, né? Sim. E aí, nesse gráfico, eles estão unindo os pontos. Mas o gráfico de regressão não une os pontos. Ele faz uma curva suave que passa pelo meio dos pontos e é a melhor representação, inclusive porque muitas vezes esses gráficos geralmente são monotônicos. E aí você pode ter momentos que ele decai e sobe de novo. Sim. Sendo que a expectativa no mundo real, quando estão em período de guerra, a expectativa é que ela seja continuamente crescente e aproximadamente suave, uma coisa que não vai mudando o tempo todo. Né? Essas diferenças de mudança geralmente são erros de medida, porque eles mediram uma amostra muito pequena, numa localidade específica, alguma coisa assim. Se eles fizessem medidas com amostras maiores e que fossem representativas da população como um todo, provavelmente seria uma curva bem mais suave, como é a curva de crescimento populacional, por exemplo, que é bem suave, né? É uma curvinha bem suave. Então, a regressão, que é? Você calcula os parâmetros de uma curva que vai passar no meio daqueles pontos. Quando você tem, por exemplo, uma reta você tem dois parâmetros. Você tem a inclinação da reta, né? E, na verdade, só um parâmetro, só a inclinação da reta, na verdade, que vai te determinar. Tem o ponto de origem, né? E a inclinação da reta, que vai te determinar a reta que vai passar no meio daqueles pontos. Uma logística, ela pode ter 2, 3, 4, pode ter vários parâmetros. Pode ter 5 parâmetros, etc. Geralmente tem 3 parâmetros, né? Uma logística, geralmente tem logística com um parâmetro só, mas geralmente tem 3 parâmetros. Então você determina o ponto de inflexão, a logística é aquela curva em S, né? Que parece um S. Você vai determinar onde que vai ocorrer aquele ponto de inflexão, quanto que vai ser a inclinação e onde vão ser os limites máximo e mínimo dessa curva.
E aí você faz o ajuste. Você tem 3 parâmetros ali, você sabe que se você modificar o valor de um dos parâmetros, você vai mudar a inclinação daquela coroa. Se você mudar outro parâmetro, você vai mudar o teto da coroa. Se você mudar outro, você vai mudar o mínimo. Você sabe, se você mudar um certo parâmetro, qual efeito isso vai ter sobre a curva. Agora, quando você vai para uma IA, como o GPT 3.5 tinha 175 bilhões de parâmetros. O GPT 4.0, eles diziam que teria 100 trilhões. Só que depois eles fizeram com 1.7 trilhões. Né? 1.7 trilhões de parâmetros, como é que você vai saber o que significa cada um deles? A gente nem sabe o que significa. Sim. É uma caixa preta. Então, ele tem um modelo extremamente complexo, que ele está sendo treinado em algumas partes com intervenção humana, outras partes sem intervenção nenhuma, e está tentando ajustar várias curvinhas daquele tipo, com aquela quantidade gigantesca de parâmetros, e a partir daquilo que ele toma as decisões, que ele faz... Quer dizer, por exemplo, o computador, tudo que o computador faz é baseado em 0 e 1. É presença de corrente elétrica ou ausência de corrente elétrica. Sim. O Photoshop, os vídeos, tudo que a gente vê, o reconhecimento de voz, música, tudo são zeros e uns. Na essência, são zeros e uns. Né? No caso das IAs, a essência são esses gráficos de regressão. São essas curvas de regressão. Só que são numa quantidade tão gigantesca e por um caminho, porque no caso do Photoshop, a gente sabe exatamente o que está por trás de cada detalhe. Agora o Photoshop está usando IA também, então tem uma parte que a gente não sabe. Sim, também. IA generativa. Exatamente. Tem usado bastante. Sim, antes dele usar IA generativa, e não só generativa, em outras pontas, por exemplo, aquela parte que você faz a remoção de mancha, remoção de... Também ele está usando IA, então, um monte de coisa, né? Sim. A generativa é que tem mais, porque você descreve por texto e ele gera o que você quer ali. Ou você só seleciona a área e ele identifica o que é melhor para aquela área. Tipo, pois é. Você só, aqui os seus olhos. Aí ele vai identificar, talvez ele queira um olho azul. E aí ele vai lá e te dá já te dá 3 sugestões. Sim. Cara, eu tenho usado muito. A gente está finalizando um filme que a gente gravou há 2 semanas com o Fábio Júnior. E todos os cenários eu tô fazendo em IA, que a gente gravou em Chroma. E aí eu tô reproduzindo esses cenários, assim, tem 15 cenários para eu fazer. E é absurdo o quanto ainda é um jogo de tentativa e erro. Cara, eu assinei Runway, Midjourney, Kling, o novo lá do Google, que é o Vel. O Vel 3. Puta, já gastei uma grana. Mas ainda é um jogo de teste. A gente tava brincando esses dias, parece o jogo do Tigrinho. Fico testando aqui e os meus créditos estão indo embora e o prazo acabando. Então, assim, eu tô fazendo um paralelo entre IA e a forma tradicional, que é criar os cenários em 3D e tudo. Ainda não digo que a IA é mais eficiente, mas assim, quando ela acerta, você fala, puta, animal, acertei. Só que se você tentar reproduzir com o mesmo prompt ou com a mesma imagem de referência, ela te dá alguma coisa diferente. Então, assim, ainda tá numa linha tênue ali de vale a pena ou não vale usar, sabe? Isso que ela te dá uma coisa diferente. Em algumas IAs você consegue configurar um parâmetro que eles chamam de temperatura, né? Na verdade é isotropia, entropia, mas eles usam o termo temperatura. Se você regula uma semente fixa, vamos supor, você tem que ver se ela permite isso. Se ela permitir, você coloca, quero usar a semente 3. Aí você coloca, o prompt gerou um resultado. Uhum. Se você mantiver a semente 3 e colocar o mesmo prompt, ele vai gerar o mesmo resultado, idêntico. Então, de imagem... Agora, se você não tiver como configurar a semente... Não, se você tem, por exemplo, no Kling, que é uma chinesa, se eu não me engano, você tem até como colocar o que não fazer. Então, assim, você fez uma cena, maravilhoso, agora eu quero reproduzir com algum elemento diferente. E aí você coloca assim, não movimentar a câmera, não fazer isso, aquilo. Aí ele vai e faz errado. Aí você, meu Deus... Mais 200 créditos indo embora. E aí você vai nessa. Não fazer, por enquanto as IAs não entendem muito bem essa parte de não fazer. A Tamara, por exemplo, ela colocava, não coloque texto na imagem, eu vou colocar depois. Ele pegava e colocava o texto. E às vezes ele escrevia, não coloque texto, tipo assim. E é o campo para você especificar o que não fazer. E ela ainda vai... Assim, é animal, assim, todos os resultados que eu tenho conseguido. Duas mãos, dava várias mãos. Cara, é uma puta ferramenta, mas ainda hoje a gente tá falando aqui 2025, meio do ano, cara, ainda é uma coisa que eu ainda tô um pouco reticente, assim, de falar, nossa, é animal, tipo, faz toda a diferença. Ajuda, mas ainda é uma ferramenta muito imprecisa. A partir do momento que ele conseguir te entregar um resultado, na minha visão, te entrega um resultado e te dá um projeto aberto, editável, que você possa reprogramar ou refazer aqueles parâmetros. Imagina uma cena 3D, esse nosso ambiente aqui. Eu faço toda a descrição do prompt do que eu quero e ele me entrega a cena
e aí me dá um projeto dentro de um software 3D, que se eu quiser eu vou lá e reposiciono a câmera, eu substituo a mesa, eu substituo o personagem. Aí eu falo, nossa, agora chegou no Porque nível... ele te entrega um vídeo pronto, né? Ele já te Não entrega é algo editável. engessado. Não é editável. Tudo bem que você tem outras ferramentas que você pode editar, mas aí você entra nas mesmas ferramentas que a gente faz há anos, que é composição. É um trabalho de pós-produção ali, chato, Só que demorado. ele entregar em vetor é muito mais fácil de você trabalhar do que ele entregar o vídeo. Ele entregar como é que você vai trabalhar Por exemplo, um logo. Um logo, já consegui no GPT, ele me entregar um resultado de imagem e me entregar um arquivo aberto vetorial, para você trabalhar que é animal. Aham. Ele já consegue no vetor, ele já consegue também no Word, que ele entrega um arquivo editável de texto, que no Excel também. Eu acho que vai chegar um nível que ele vai te entregar um vídeo editável no qual você possa entrar lá e substituir um personagem. Talvez daqui 1 ano, 2 anos, não sei. Mas é absurdo. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre o tema imortalidade. Eu trouxe aqui um dos maiores QIs do Brasil para falar sobre essa pauta. Minha cabeça está explodindo até agora. A sua vai explodir também. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!